O deputado Alfredo Gaspar, relator do projeto de lei que detalha os crimes de responsabilidade de ministros do Supremo Tribunal Federal, discursou após a aprovação do PL na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, quando explicou a necessidade da lei e rebateu as alegações de revanchismo apresentadas pelos parlamentares da extrema-esquerda. O deputado fez um desagravo à presidente da CCJ, a deputada Caroline de Toni, apontando que ela foi alvo de ataques baixos. Ele disse: "Fiquei imaginando se a senhora fosse uma deputada da esquerda. Com certeza os deputados da direita já estariam todos processados por violência de gênero. Mas a senhora não precisa se valer disso. A sua capacidade e independência são suficientes para mostrar firmeza na condução dos trabalhos." Alfredo Gaspar afirmou: "Nós aqui respeitamos e muito o Supremo Tribunal Federal. O Supremo é a representação da Constituição da República, mas quem criou a Constituição da República foi o Parlamento brasileiro. Portanto, ninguém venha dizer que o Parlamento quer desmerecer o Supremo. Nós queremos é fortalecê-lo." O deputado lembrou que parlamentares que cometem irregularidades são processados e podem ser expulsos do parlamento, mas ministros do STF não estão sujeitos a qualquer controle. Ele desafiou: "Aponte-me, durante a história do Supremo Tribunal Federal, um ministro que sofreu pelo menos uma advertência." O deputado prosseguiu: "Olha, o Supremo Tribunal Federal pode muita coisa, mas não pode tudo a qualquer custo. Nós temos ouvido ao longo da história da nação e do Supremo Tribunal Federal muitas histórias. E essas histórias só ocorrem pela covardia e omissão dos parlamentares, que desde 1950 introduziram na legislação o crime de responsabilidade. Minha gente, ninguém está inovando, não. O que estamos colocando e o Brasil precisa saber é o seguinte: deputado que recebe vantagem indevida pelo exercício do cargo. Qual é o lugar desse deputado? Na cadeia, expulso do parlamento. Deputado que propõe projeto de lei para enriquecimento. Qual é o lugar desse deputado? Fora do parlamento, na cadeia. E por que ministro do Supremo Tribunal Federal também não pode sofrer as mesmas penalidades?" Alfredo Gaspar expôs a guinada dos deputados da extrema-esquerda, lembrando que eles já fizeram duros ataques ao Supremo e a seus ministros sem qualquer consequência. Ele disse: "Por que a esquerda teima em esconder a realidade sobre a qual ela falava tanto em 2016? Abuso de autoridade de alguns ministros. Agora, a esquerda se transformou, por parte de alguns parlamentares, numa vergonha, bajulando o Supremo Tribunal Federal. A esquerda joga na lata do lixo a independência do Congresso Nacional." O deputado rebateu a narrativa de vingança, dizendo: "Você está errado, Supremo, em jogar na lata do lixo a Constituição, tirando das pessoas o direito de defesa, usurpando do povo brasileiro a esperança, muitas vezes, de uma justiça verdadeira. Chega de ministro do STF ter o coração partidário. Chega de ministro do STF decidir o futuro desta nação de forma diferente do que o parlamento, que foi eleito pelo povo, muitas vezes direciona. O que nós fizemos aqui, com serenidade e imparcialidade, foi trazer para a responsabilidade no ordenamento jurídico determinadas condutas que não são permitidas a qualquer cidadão brasileiro." Ele explicou: "Muito além de ser qualquer tipo de retaliação, é um desejo do povo brasileiro que a Constituição valha para todos." A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Você falar um minuto. Sim. Presidente, primeiro queria registrar aqui a honra que sinto de estar na Comissão de Constituição e Justiça, sendo presidida por uma mulher independente, valorosa e que tem enfrentado todas as pressões possíveis e impossíveis para se buscar fazer respeitar esse parlamento. Ouvi hoje aqui de muitos parlamentares, de forma triste, ataques à senhora. Fiquei imaginando se a senhora fosse uma deputada da esquerda. Com certeza, os deputados da direita já estariam todos processados por violência de gênero. Mas a senhora não precisa se valer disso. A sua capacidade e independência são suficientes para mostrar firmeza na condução dos trabalhos. Também gostaria aqui de dizer que já deveríamos ter aprovado essa matéria, porque tivemos uma relatoria de uma deputada corajosa e muito competente, que é a deputada Cris Tonieto, e quero estender essa relatoria também à Vossa Excelência pela injustiça de perder por um voto no ano de 2021. Quero também saudar outra grande deputada que honra esse parlamento, que contribuiu com a iniciativa legislativa de uma proposição bastante profícua sobre a matéria, que é a deputada Bia Kicis. Então, a essas três grandes parlamentares, eu quero que o Brasil saiba que tem muito homem covarde. Precisou três parlamentares com coragem para contribuírem com o andamento e a solução de graves problemas que afetam a nação. Mas não poderia deixar de dizer da honra que sinto de ter relatado esse projeto com a proposição principal do meu conterrâneo deputado Sóstenes Cavalcante. E dizer com muita tranquilidade, não estou diante de um radical, não estou diante de um parlamentar que está buscando qualquer tipo de vingança. Em 2016, muito longe do atual cenário, o deputado Sóstenes, ele com a isonomia da imparcialidade, propôs um equilíbrio entre os poderes. E hoje isso veio à votação tão somente porque em 2021, num relatório muito parecido aqui nesta comissão,
durante o governo anterior, o relatório foi rejeitado. Quero dizer, deputado Sóstenes, quero dizer, presidente Carol de Tone, que nós aqui respeitamos e muito o Supremo Tribunal Federal. O Supremo é uma representação da Constituição da República. Mas quem criou a Constituição da República foi o Parlamento brasileiro. Portanto, ninguém venha dizer que o Parlamento quer desmerecer o Supremo. Nós queremos fortalecê-lo. Agora aqui, todo ano, tem deputado que dá chute na bunda de visitante para tirar do parlamento, tem deputado que passeia com dinheiro na mala, tem deputado que não respeita a própria mulher, é processado. Nós temos aqui parlamentar de toda estirpe em todas as legislaturas. O que é que acontece? Muitos são expulsos do parlamento pela ausência de dignidade ou sofrem outros tipos de penalidade. Agora, me aponte durante a história do Supremo Tribunal Federal um ministro que sofreu pelo menos uma advertência. Olha, o Supremo Tribunal Federal pode muita coisa, mas não pode tudo a qualquer custo. Nós temos ouvido ao longo da história da nação e do Supremo Tribunal Federal muitas histórias, e essas histórias só ocorrem pela covardia e a omissão dos parlamentares que, desde 1950, não sei nem se tem alguém aqui nascido antes de 1950, introduziram na legislação o crime de responsabilidade. Minha gente, ninguém está inovando, não. O que a gente está botando e o Brasil precisa saber é o seguinte: deputado que recebe vantagem indevida pelo exercício do cargo, qual é o lugar desse deputado? Na cadeia, expulso do parlamento. Deputado que propõe projeto de lei para enriquecimento, qual é o lugar desse parlamentar? Fora do parlamento e na cadeia. E por que ministro do Supremo Tribunal Federal também não pode ter as mesmas penalidades? Porque a esquerda teima em esconder a realidade que ela dizia tanto em 2016, o abuso de autoridade de alguns ministros, e agora a esquerda se transformou, por parte de alguns parlamentares, numa vergonha que bajula o Supremo Tribunal Federal, jogando na lata do lixo a independência do Congresso Nacional. Ah, isso é uma vingança. Não, Supremo, você está certo em relação às emendas. Eu aplaudo. O que você está errado, Supremo, é jogar na lata do lixo a Constituição, tirando o direito de defesa, usurpando do povo brasileiro a esperança, muitas vezes, de uma justiça verdadeira. Chega de ministro do STF ter o coração partidário. Chega de ministro do STF decidir o futuro desta nação diferente do que o parlamento que foi eleito pelo povo muitas vezes direciona. Aborto de forma indiscriminada, uso de substância entorpecente de forma indiscriminada. Então, o que nós fizemos aqui, com serenidade e imparcialidade, foi trazer para a responsabilidade no ordenamento jurídico determinadas condutas que não são permitidas a qualquer cidadão brasileiro. A esquerda, a todo tempo, quis jogar a presidente e os membros desse colegiado para que o STF provoque retaliação em relação a todos nós. Nós temos coragem, independência e decência para poder enfrentar qualquer desafio. Ministro do STF merece todo o respeito, mas jamais o nosso silêncio e a nossa omissão diante de erros crassos e abusos de autoridade. Portanto, da covardia de muitos deste parlamento, que hoje
se espernearam para bajular mais uma vez o STF, veio a coragem de mulheres e homens independentes que, muito além de ser qualquer tipo de retaliação, é um desejo do povo brasileiro que a Constituição valha para todos. Muito obrigado.